Boa noite, moçada. Só vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho só que a gente está iniciando aqui. Pessoal, boa noite aí. Vamos entrando na live. Eu estou terminando de arrumar aqui para convidar a Dalila também para estar participando aqui da nossa live, tá bom? Só um minutinho. Quem já começa já, tá bom? Pessoal, vamos dar um tempinho aí rapidinho. Só estou terminando aqui de configurar, tá bom? Daqui a pouco a gente já vai iniciar aí a nossa live com a Dalila. Então, o pessoalzinho que está chegando agora aí, quiser já deixar aí a localidade de cada um. E também, se você quiser ter alguma dúvida, quiser questionar alguma coisa, pode escrever nos comentários que a gente vai lendo e vai estar questionando a Dalila, tá bom? Só mais uns minutinhos, por favor. Espera aí. Moçadinha, só um minutinho, só que a gente já vai estar iniciando aqui a live. Olá, Oi, Danila, tudo bem?
E aí, tudo bem? Joia, você? Tudo bem, graças a Deus. Estou tentando transmitir aqui ao vivo no YouTube também. Espera aí, só um minutinho. Opa, legal. E aí, dona Dalila, tranquilo aí? Como é que tá as coisas hoje aí? Corrido pra caramba, muito corrido. Pensa no dia que Imagina. foi hoje. Estou tentando. Hoje o dia foi corrido demais. Home care e tanta coisa, e estudos. E é assim, é a vida, né? Corrido pra caramba, e frio e muita chuva. Bom, pelo menos aqui em São Carlos hoje não está chovendo, mas não que não esteja frio também. Tá friozinho, mas tá gostoso. Eu gosto de frio, apesar de sofrer bastante com a fibro, mas eu prefiro o frio do que o calor. Bom também. Eu gosto mais do frio também do que calor. Também. Tô tentando aqui ainda entrar no YouTube, não sei o que tá acontecendo aqui, que tá pegando. Pô, a conexão está esquisita hoje. Hã? A conexão hoje, pelo menos da internet, hoje está meio esquisita também. Tá, eu não sei por quê. Eu não tô conseguindo configurar aqui. Sempre consigo, mas dessa vez não tô conseguindo. Mas bora lá. Uma hora a gente consegue aqui. É isso aí. Bom, enquanto você vai tentando aí, Dalila, eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem é você, né? Sim, Ah, como é que é o seu trabalho também, né? Se apresenta aí para a turma. pode deixar, vou me apresentar aqui. Bom, gente, muito prazer. Primeiramente, boa noite para quem está assistindo. Meu nome é Dalila Menezes, eu sou fisioterapeuta, sou fibromialgica também. Hoje o Guilherme me chamou para falar um pouquinho a respeito de coluna. Eu não vou falar muito em relação a termos científicos, termos técnicos, porque eu acho que o importante é vocês entenderem algumas situações que acontecem sobre algumas patologias relacionadas às dores, né, na coluna, mas eu não vou me aprofundar muito nesses termos técnicos, não. Então vai ser uma live mais tranquila, mais light para a gente falar algumas coisas importantes e também falar a respeito dos exercícios. Bom, eu sou fisioterapeuta, me formei pela Uninove aqui de São Paulo, estou fazendo pós-graduação também em fisioterapia forense, oncologia e geriatria. Pouquinho, né? Pouca coisa, mas tá sendo assim, essa loucura a minha vida. E estou trabalhando como home care aqui em São Paulo também. Não, pouca coisa nada, a gente tem que se formar, tem que se especializar, né, Dalila, cada vez mais para atender de uma forma melhor, né? Com certeza, né? Atender sempre o paciente com qualidade. E é isso que a gente tem tentado sempre dar o nosso melhor. E também falo muito a respeito da fibromialgia, porque eu sou fibromiálgica. Para você que não me conhece ainda, é só dar uma passadinha no meu Instagram, que é @blog de uma jovem fibromiálgica. E se você ainda não conhece, dá uma passadinha por lá, que tem muita informação a respeito. É isso aí, galera. Passa lá, tem muita coisa legal. Para quem é fibromialgico e para quem conhece alguém que é fibromialgico, passa lá que tem bastante coisa interessante aí. Porque o que a gente mais sente falta hoje é falta de informação. E pelo menos lá na Dalila tem ótimas informações. Ai, que bom. E então, recebeu Bom, muitas perguntas na caixa de perguntas? recebi algumas, tá? Primeiramente, o que eu queria perguntar para você, Dalila, é o que são as dores nas costas, né? Onde que dá mais, né? Qual que é a maior reclamação da galera aqui? Olha, é difícil falar onde mais dói. Eu perguntei fiz uma caixa de perguntas também no meu Instagram, mas assim, a maioria tá gritando de dor no nervo ciático, né? Na lombociatalgia, famosa. E infelizmente, a maioria dos brasileiros acabam sentindo dores nas costas. Eu estava lendo alguns artigos a respeito que 80% da população mundial sofre com dores na coluna.
Gente, 80% da população mundial sofre. É muita gente com dor. E o que a gente vai fazer quando está com dor? Geralmente, remédio. A pessoa se medica. Mas será que realmente essa é a solução para quem sente dores na coluna? Pois é. Não, nem sempre. A gente tem que ter um grande cuidado com relação a isso, né? Ter um bom diagnóstico antes, né? Para estar podendo fazer o tratamento correto. Com certeza. As pessoas sempre perguntam assim, Danila, então o que eu vou fazer? Eu tô com dor no nervo ciático, sinto muita dor aqui no pescoço, na cervical, sinto dores. Então, a maioria das pessoas que sentem dores na coluna, ela tem um padrão. O que seria esse padrão? A maioria é sedentária, né? Não por opção. Muitas vezes as pessoas trabalham durante muito tempo sentado ou na mesma posição. E às vezes até o próprio trabalho acaba ocasionando isso, né? Hoje a gente tem vários tipos de doenças ocasionadas pelo hábito, né, do trabalho. E nós fisioterapeutas também trabalhamos com isso, vocês também, educadores físicos, ginástica laboral, tudo isso para prevenir que essa pessoa ela tenha várias patologias com o longo dos anos, né? E assim, a maioria das pessoas acabam sentindo dores nas costas e aquelas que ainda não sentem, em algum momento elas vão sentir. Mas realmente é a parte da coluna lombar, né? As dores relacionadas à hiperlombalgia, a lombociatalgia são as que são as mais preocupantes hoje. Legal, interessante aí. Então, o pessoalzinho aí que está chegando agora aí na live aí, boa noite para vocês, tá? Quem quiser ir escrevendo alguma dúvida, né, ou questionando a gente aí, pode escrever que a gente vai ler e vai estar respondendo, beleza? E não esquece de dar o like também no nosso videozinho aí no finalzinho, tá bom? Falando da lombalgia, então, Dalila, quais são as principais causas da lombalgia? O que leva a pessoa a ter uma lombalgia? Assim, você falou muito de postura, mas que tipo de postura? Então, bom, a gente fala bastante sobre a pessoa que ela é sedentária, porque ela acaba, como o nome já fala, sedentário mesmo, ela não pratica nenhum tipo de exercício, ela fica muito tempo sentada, a musculatura fica fraca. A gente fala da coluna, mas não são apenas os músculos relacionados à coluna que eles acabam se enfraquecendo. Na verdade, todos os músculos, eles trabalham juntos, não tem um músculo que ele tem um papel assim, né, onde ele vai trabalhar separadamente, ele trabalha em conjunto. Se você for procurar em algum atlas de anatomia como são os músculos da coluna, vocês vão ver que eles estão assim sempre entrelaçados, eles se unem. E eles têm movimentos próprios, eles ajudam a gente a fazer os nossos movimentos. Tanto da gente levantar, como a gente baixar, né? Todos os movimentos que a gente usa no nosso dia a dia. E quando a gente deixa de usar essa musculatura, quando ela começa a ficar fraca, a nossa coluna, ela literalmente grita. Então, assim, a falta de exercício físico ou posturas inadequadas, né? Quais são os tipos de posturas inadequadas? Você pode ficar muito tempo sentado nessa posição. Essa posição ela acaba sobrecarregando não apenas a lombar, ela carrega também essa parte da musculatura, né? E a gente dificilmente uma pessoa vai ter só um problema na lombar sem ter um problema na cervical, por exemplo, né? Ou talvez tenha outras patologias associadas. Por isso que é importante que o paciente ele seja muito bem avaliado, porque nem sempre o problema está apenas na coluna, né? Então, um músculo que está enfraquecido, ele pode ocasionar dores não apenas na coluna, então nas outras partes também. Quando nós acabamos fortalecendo os músculos, por exemplo, na região abdominal, reto abdominal, a gente também está fortalecendo a nossa coluna. Mas como que a gente vai fortalecer? Qual é o exercício certo para cada tipo de patologia? A gente vai fazer isso de acordo com a avaliação que o profissional vai fazer, porque não existe uma receita de bolo. Você tem lombociatalgia, você vai fazer isso, isso, isso. A gente tem que passar por um profissional que olhe o paciente como um todo e não veja apenas a parte da coluna ou apenas a região que ela sente dor.
certeza. Porque assim, você fala muito das dores nas costas, né? Nessa região da lombar, que a gente fala região baixa das costas também. Mas às vezes é um nervo, às vezes é a musculatura, mas também, né, por isso que a gente fala que é importante a avaliação de um bom profissional, né, um bom médico também, pode ser também um cálculo renal. Sim, sim. Eu falo muito a respeito da fibromialgia, porque a maioria dos pacientes que você for falar hoje sobre dores crônicas, fibromialgia, ele também vai relatar as dores na coluna. Eu fiz as perguntas no meu blog e eu vi assim, dificilmente por exemplo, 10 pessoas que responderam, uma não tem dor na coluna. Quase todo mundo tem, fora as que mandaram mensagem no privado. É gritante. Quase todo mundo tem, gente. Dificilmente alguém não vai ter dor na coluna. E assim, pelo padrão que eu vejo, principalmente na minha área, no meio do fibromialgico, são pessoas que não conseguem fazer atividade física e por isso também relatam dor. Ou às vezes não conseguem fazer devido à dor ou outro fator, né? São vários fatores, ou porque não tem tempo, enfim, mas sempre vai sentir dor. E eu estava vendo uma coisa assim, interessante, um estudo interessante também, falando a respeito da nossa postura hoje. Hoje a gente está muito assim tecnológico, tudo a gente está na frente do celular, né? E posturas inadequadas também na frente do celular acabam ocasionando dor na coluna, principalmente na região cervical. A nossa essa região do nosso pescoço, falo pescoço, mas é cervical, ela suporta até 4 quilos. Normalmente, quando a gente está nessa postura reta aqui, ela está suportando o peso de 4 quilos, que é o peso da nossa cabeça, o normal. A partir do momento que a gente vai se curvando para frente, que o ângulo vai mudando, a gente... Fazendo isso daqui, né, a pessoa fica aqui assim, né? Isso, gente, essa postura, se vocês imaginassem, quando a pessoa fica muito tempo nessa postura, é como se ela estivesse carregando 27 quilos. Caramba, 27 quilos. Gente, já pensou como o nosso celular ele nos ajuda muito, né, em muitas atividades. A gente acaba trabalhando com isso. Só que, dependendo do modo como você fica no seu celular, isso também vai te prejudicar. Às vezes você chega para conversar com o paciente e fala assim, mas eu não faço nada, eu tenho uma postura, tem até a mesa toda ergonômica, a cadeira também é ergonômica, só que aí depois você vai ver como que é a postura que você fica assistindo as coisas no seu celular. Eu fico assim. Essa postura, ela acaba atrapalhando você. Então você vai ficar sempre como se você tivesse com 27 quilos a mais do que seria o suficiente que você teria que suportar. Você está levando um peso muito maior do que aquilo que você realmente tem que levar, que são os 4 quilos, que é o normal, é o fisiológico, né? Então, as posturas que nós adotamos ao longo do nosso dia a dia vai nos prejudicar a longo prazo, né? Então, por isso que a gente tem sempre que ver a nossa postura sempre em relação ao computador, a gente fala sobre ergonomia, porque o nosso computador tem sempre que estar à altura dos nossos olhos. Como que está o seu teclado? Você está ficando com ele perto de você? Como está a relação do seu braço com a mesa? Então, a altura da sua cadeira. A ergonomia, ela pode parecer muito cara. Se você for ver o preço de uma mesa ergonômica, o preço de tudo que você tem que se adaptar para você ficar bem de saúde, o valor é muito caro, a gente acha. Só que se a gente for ver a longo prazo, vai ser muito mais caro o processo de reabilitação, o processo de tratamento. Então, a gente tem que tomar esse cuidado agora, antes da dor. A gente a gente não quer tratar a dor, a gente quer evitar que a pessoa sinta dor. Trabalhar a prevenção. Com certeza, com certeza. Aproveitando um pouquinho que você está reportando isso rapidinho, a Ana Paula perguntou aqui no chat pra gente, depois de quantos dias de dores nas costas a gente tem que procurar um profissional? Olha, a gente sempre fala que nos primeiros dias, para saber qual é o nível, o grau de dor que ela está sentindo, os primeiros dias é importante saber, porque nem sempre a dor que ela está sentindo, como você falou, será que realmente é a coluna? Será que não é um cálculo? Então, assim, o ideal mesmo é que a pessoa ela procure mesmo nas primeiras 12 horas para investigar. Caso
essa dor, raramente alguém vai fazer isso. Infelizmente, a gente já costuma ficar protelando, né, adiando para procurar um médico. Os 3 meses, ele é assim, um tempo adequado também para você procurar. Né? Lógico que seria o ideal a gente procurar nas primeiras 12 horas para saber se realmente é ou não, se ela vai passar ou não. Mas caso exista uma fase aguda da doença, nesses primeiros 3 meses a gente vai conseguir verificar com exames de imagem, também não apenas o fisioterapeuta, mas o ortopedista vai poder ajudar, neurologista também, né? Então, são os profissionais que são adequados para você procurar ajuda. Quando a dor passa de 3 meses, a literatura fala que já não é mais uma dor aguda, já é uma dor crônica e deve ser investigada. Sentir dor não é normal. A gente acha que sentir dor é normal, mas não é. Então, sempre tem que ser investigado. Dor sempre é um sinal de alguma coisa está errada no nosso corpo, moçada. Então, sempre tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Eu vou falar um pouco da parte da atividade física, porque eu sou formado em educação física. Então, às vezes o pessoal fala assim, professor, estou com dor nas costas. Legal, bacana, dor nas costas. Mas você fez algum exercício no dia anterior? Ah, eu fiz. Então, pode ser que essa dor no dia seguinte seja muscular. Por isso que é bom sempre estar conversando com bons profissionais para estar avaliando com relação a isso, tá? Como a Dalia falou também, se a dor persistir numa intensidade grande, numa intensidade alta por muito tempo, realmente uma coisa está acontecendo aí e está de errado. Então, temos que procurar um médico, um ortopedista, um neuro ou alguma coisa assim do gênero. Com certeza, com certeza. E assim, às vezes, também a gente trata pessoas com dores na coluna, mas que têm problemas que não estão apenas relacionados à coluna. Ansiedade, dores psicossomáticas, né? Pessoas que têm também esses problemas de saúde também têm muitas dores nas costas. Só que nem sempre o problema é realmente a coluna. Às vezes é muscular ou psicossomático. Por isso que é importante a gente investigar a causa do problema. Por exemplo, nós que temos fibromialgia, nós sentimos muitas dores na coluna. Né? Muitas dores, a gente acha que é na coluna, mas na verdade são dores musculares. Então, o fisioterapeuta, ele age nisso, ele tem esse papel de investigar a causa da dor do paciente. E como que a gente faz isso? Com uma boa avaliação. Né? Uma boa avaliação fisioterapêutica, a gente vai conseguir definir o que é dor muscular, dor na coluna, propriamente dito, algum nervo, algum pinçamento de nervo, né? Porque nós temos algumas patologias que acabam comprimindo nervos, por isso que nós sentimos dores, né? E a gente tem que investigar a causa e caso. Não apenas o fisioterapeuta precisa tratar, ele vai contar com uma equipe também multidisciplinar para tratar a dor desse paciente. Com certeza, é importantíssimo. Já que você está tocando no assunto da parte da coluna, podendo ser muscular, né? Vamos falar um pouquinho de posturas, né? Das correções posturais aí, né? Quais são os tipos de desvios posturais que existe hoje? Nossa, tem alguns assim que são bem visíveis, como a hipercifose, no caso que é a corcunda, o famoso corcundo, né? Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Mais isso. Você está muito bem, não tem nem como imitar. Vamos auxiliar a galera, para a galera tentar entender, né? Então, a cifose é quando você deixa, os ombros se projetam muito para frente. Então, aí a parte das costas, elas formam aquela curvatura. Isso. Nós também temos a escoliose, que é a famosa coluna em S. Essa escoliose também, ela é super visível, a gente consegue ver, até porque a pessoa, às vezes, ela anda assim. Né? O pessoal entender um pouquinho também com relação à escoliose, assim, a gente vê a coluna, a gente vê nas nossas de frente, né? A nossa coluna era para ser uma linha reta. Porque a escoliose, essa coluna não é reta, ela é cheia de curvas. Pode ser um S, um C, e aí a gente consegue ver exatamente com relação à linha de ombro, né? Então a gente vê um ombro muito mais alto que o outro, ou em relação ao quadril também. A gente tem que corrigir isso também, a gente corrige com exercícios, dependendo do grau que o paciente tem de escoliose, porque são vários graus.
né? A partir de 30% de grau de escoliose já é cirúrgico. A literatura fala muito a respeito disso, né? Até os 20% a gente consegue, 25% a gente consegue tratar com exercícios. A partir disso, já acaba comprometendo até os órgãos. A pessoa tem dificuldade até para respirar, porque nosso pulmão fica desalinhado, os órgãos internos ficam desalinhados, então isso acaba comprometendo a capacidade, a qualidade de vida do paciente. Então, né, por isso que a gente fala sobre o tratamento multidisciplinar, não é apenas um tratamento com fisioterapeuta, com ortopedista, tem o neuro, então é uma equipe para cuidar disso, porque realmente acaba trazendo muitas... acaba atrapalhando, né, a qualidade de vida do paciente. Então, a partir de certos graus, né, o fisioterapeuta ele consegue quantificar isso, mas ele trabalha sempre em conjunto. Por isso que é importante a gente procurar pessoas, profissionais capacitados que consigam entender aquilo que o paciente tem e conseguir avaliar o paciente como um todo. Com certeza. Você está falando um negócio de graus, né, de intensidade do desvio postural, né? Pensando nisso, a princípio, como é que é trabalhado, né? Até onde eu sei, você vai me corrigindo aí, tá, por favor, que a gente inicia-se o médico inicia-se com medicamento e fisioterapia. Caso isso não surta efeito e continue com a dor, com a intensidade, ou aumentando até, aí é um processo um pouquinho mais invasivo, né? As famosas injeções no ponto de dor, né? E mesmo assim, ainda não surtindo efeito, o próximo passo é cirúrgico. Com certeza, com certeza. Hoje mesmo eu atendi uma paciente com nível de... eu ainda não consegui avaliar muito bem a coluna dela hoje. Eu vou avaliar agora na próxima consulta que a gente fizer. Mas a escoliose dela, assim, está gritante. E geralmente a escoliose ela não vem sozinha, ela vem com uma hipercifose junto, ela vem com outros problemas posturais, entendeu? Então, a gente às vezes foca muito na coluna, mas às vezes o problema está lá no pé. Então, por isso que o fisioterapeuta ele é um profissional muito capacitado para ele poder atender esse tipo de público e para ele também indicar para outro tipo de profissional, caso ele não consiga fazer tudo sozinho. Gente, eu falo bastante sobre isso, porque a gente nunca vai trabalhar sozinho. A gente sempre vai trabalhar em conjunto com alguém. E o fisioterapeuta, muitas vezes, ele não consegue, e um outro profissional consegue ajudar ele, que no caso é o ortopedista, é o neuro que vai ajudar. E essas outras patologias, como eu falei para vocês, a lordose, a cifose, a hipercifose, elas acabam vindo juntas. Às vezes, alguns casos a gente consegue ver separado, mas geralmente um desvio vai ocasionando outros desvios. E também as alterações posturais, como eu falei para vocês. O paciente que eu peguei hoje, ela tinha tanto a hipercifose como a superescoliose. E aí já estavam afetando quadril e joelho. Então, para vocês verem a que nível chega quando a gente não consegue fazer um tratamento adequado. Essa paciente, por motivos de saúde, ela parou de fazer o tratamento e acabou regredindo. Então, acabou aumentando ainda mais o grau, ainda mais no paciente idoso, né? O paciente idoso é muito mais rápido, né? Infelizmente. Bom, galera que está entrando ainda aí, por favor, escreva aí nos comentários alguma dúvida que vocês têm para a gente poder estar respondendo aqui a respeito de dores nas costas, tá? Dalila, você está falando de um desvio leva ao outro, né? Você tem como explicar mais ou menos por cima para a turma aí por que acontece isso, né? Por que o cara, uma pessoa que tem uma hipercifose, desenvolve, por exemplo, uma hiperlordose cervical? Então, eu falei muito sobre o uso de celular, a postura também, né? Tudo envolve a postura. A postura que nós adotamos ao longo da nossa vida e acaba atrapalhando mesmo, né? Então, assim, se a gente não corrige hoje, a gente não faz um exercício hoje, a gente não fortalece o músculo que precisa ser fortalecido, que a maioria dos músculos ou eles estão encurtados ou eles estão fracos, né? Há alguma lesão ali que deve ser investigada. Então, as duas
coisas. Geralmente, a maioria dos casos são as duas coisas juntas, né? Então, por isso que deve ser avaliado, investigado, e aí sim a gente começa com um plano de tratamento adequado para as duas patologias juntas, né? Porque não tem como tratar, eu vou tratar só, por exemplo, vou tratar só o ombro, vou deixar a coluna de lado. A gente trata de forma global. Né? Quando eu vou avaliar o paciente, ele chega para mim falando que ele está com dor na coluna, mas eu não vou avaliar só a coluna, eu vou avaliar ele por completo. Porque, como eu falei, um desvio postural acaba ocasionando dores em outras partes que a gente tem, às vezes acha que não está ligado. Às vezes é um calçado inadequado, a maioria das vezes é um calçado inadequado, palmilhas inadequadas, né? Acabam atrapalhando e a nossa coluna. Né? A gente acaba recebendo todo o impacto no nosso pé. Às vezes, isso é ocasionado por conta de um sapato inadequado. Por isso que eu falo que são casos que a gente tem que avaliar. A gente sabe das patologias, do que elas existem, mas por que aquilo aconteceu é só avaliando mesmo, porque é individual. Com certeza, acho que é mais ou menos isso aí, né? A gente tem que avaliar não somente o ponto da dor, né? Mas tentar descobrir a origem da dor, né? Por que ela está com essa dor na lombar, né? É só por conta da postura? Mas espera aí, o que ela faz? Né? É alguma coisa... Geralmente, problemas posturais são algo que nós fazemos cotidianamente, todos os dias, da mesma forma. E é isso que vai acabar levando ao distúrbio postural. Então, é o jeito que ela senta? Será? Será que é o jeito dela dormir? Será que é o jeito que ela fica de pé? Né? Ela distribui o peso nas duas pernas, ela distribui uma perna. Então, tem que levar tudo isso em consideração. É algo legal que eu aprendi no tempo da faculdade também, relacionada à lombociatalgia, porque o que mais aparecia no consultório eram pacientes que estavam sofrendo com a inflamação no nervo ciático, né? E eu aprendi uma técnica que se chama mobilização neural e é excelente para quem sofre com nervo ciático. Algumas pessoas acabam errando quando indicam alongamento para nervo ciático quando a pessoa está em crise. Níveis agudos, pacientes não alongam, de forma alguma, porque isso vai prejudicar o paciente e vai gerar mais dor. A gente acaba falando isso porque quando a gente não entende, muitas vezes a gente quer ajudar outra pessoa e fala, mas você deve estar encurtado, alonga. Em momentos de crise, a gente não alonga nervo ciático. A gente pode alongar depois que o paciente sair da fase aguda. No momento que ele não está mais sentindo dor, existem exercícios, né, adequados para esse caso, mas, assim, como eu falei, não é receita de bolo. Então, no momento de crise, dependendo da dor, ele vai ter que ser medicado, sim. Aí, no caso, ele vai ter que passar pelo médico, para o médico passar qual vai ser o medicamento para desinflamar esse nervo, que ele sai lá do bumbum, vai até o pé, e ele dói realmente muito, que eu já tive essa crise, é realmente terrível, a dor ela é dilacerante e ela é bem pontual. Gente, o nervo ciático ele passa na parte de trás. Tem pessoas que mandaram mensagem para mim falando que sentem a dor também na parte da frente. É porque nós temos nervos, nós temos pares de nervos. Então, tem o nervo ciático atrás, tem o femoral que passa à frente, também causa dor, né? Então, todos os nervos têm que ser tratados, tem que saber a causa, se tem algum pinçamento de alguma vértebra. Por isso que é importante, né, passar pelo médico também para ele avaliar, para ele também pedir exame. Nós, fisioterapeutas, pedimos exames também, mas os médicos também vão poder medicar. Nós temos tratamentos hoje não medicamentosos para essas patologias, né? Mas há casos onde a dor é tão aguda que, infelizmente, o paciente precisa ser medicado. O que a Dalila está falando também é assim, cada caso é um caso e precisa ser feito um procedimento tem início, meio e fim. Então, é o que ela estava falando. Eu tenho uma dor, mas é uma dor controlada, é uma dor que dá raramente, não tem tanto problema, vai poder fazer exercício, vai poder fazer alongamento, vai poder fazer tranquilamente. Entretanto, se a pessoa está numa fase extremamente aguda de dor, que está incomodando ela, realmente não tem necessidade de fazer o exercício. Precisamos controlar primeiramente a dor. Quando você não tem a dor controlada, não tem jeito.
remédio, médico e tudo mais. Passou essa fase, aí inicia-se essa fase de alongamento, de fortalecimento. Eu li um estudo ontem, eu gosto muito de estudo, quem me conhece sabe disso, estudo científico, artigo científico, livro, amo ler. E um fato interessante, que eu não sabia, mas descobri lendo, que pessoas tímidas, pessoas que são depressivas, que sentem muito medo, que têm crises de pânico, elas têm uma tendência maior a ter hipercifose. O pessoal fala de que na faculdade de educação física, bastante gente vai lembrar disso, que a gente fala que o corpo fala, né? Então, uma pessoa que é mais tímida, mais introspectiva, né? Então, ela tende a entrar mais para dentro. Então, aí realmente acontece esse medo da pessoa de se mostrar, então ela vai acabar se encolhendo, né? Fica naquela posição fetal e aí ocasionando aí a hipercifose. Pois é, isso é um fator interessante. A gente acaba batendo o olho na pessoa, a gente consegue ver porque o nosso corpo realmente ele fala, né? Então, por isso que é importante não cuidar apenas da nossa coluna, não cuidar apenas da parte muscular, mas cuidar também da mente. Por que não, né? Por isso que o nosso trabalho, o trabalho do fisioterapeuta, ele não é um trabalho sozinho. A gente sempre trabalha em conjunto com outros profissionais, porque isso eleva e melhora a qualidade de vida das pessoas que entram em contato com a gente. Com certeza. Eu acho que quanto mais gente envolvida para o bem da pessoa, melhor é o trabalho, né? Fica mais fácil para todo mundo e quem ganha, no caso, é apenas o paciente. Com certeza. Muito bom. O pessoal que está chegando ainda aí na live, pode fazer alguma questão, dúvidas, pode perguntar para a gente aí, tá bom? Dalila, deixa eu te perguntar alguma coisa, por exemplo, no finalzinho da live a gente vai estar passando alguns pequenos exercícios, pequenas dicas aí para vocês estarem aliviando um pouquinho as dores nas costas de vocês, tá bom? Você falou bastante de postura, né? A gente tem falado muita postura com relação a serviço, né? No caso a ergonomia, mas a gente também tem visto que a população obesa tem crescido muito. E aí a gente sabe que a obesidade também vai gerar um desequilíbrio postural. Com certeza. Mais um motivo para a gente deixar o sedentarismo de lado e começar a fazer exercícios com qualidade, né? Por isso que geralmente o obeso, né, ele tende por conta do peso maior na região abdominal, ela vai tender o quê? O corpo, o tronco ir para frente, por causa do centro de gravidade alterou o seu corpo. Então vai tentar ir para frente. E aí a gente vai tentar corrigir. Essa correção vai gerar uma hiperlordose. E aí podendo gerar outros tipos de problemas mais graves ainda. Desculpa, alguém estava me ligando agora. Sempre acontece. Eu também deixei de falar sobre a gravidez. Muitas mulheres, elas não sentiam dor nenhuma. E após a gravidez, elas acabaram sentindo muita dor, né? Hoje a gente sabe que tem muitas mulheres que acabam, infelizmente, desenvolvendo dores na coluna pós-parto, né? Acabam principalmente sentindo muitas dores no nervo ciático por conta do peso, o centro de gravidade muda, né? Fatores emocionais, como eu falei, muitas vezes o sedentarismo. Eu sempre falo na tecla do sedentarismo, porque infelizmente, na maioria das doenças, vai ser um fator presente. Então, por isso que hoje a gente tem essa possibilidade de mudar a nossa qualidade de vida com exercícios. A gente consegue diminuir o peso, melhorar a questão da ansiedade também, porque são liberados hormônios que acabam reduzindo a ansiedade, depressão, e um também dos tratamentos hoje que vocês usam aí, também é com laser e ultrassom. Como que é o nome mesmo do aparelho? Aqui na clínica que a gente tem utilizado bastante o aparelho que eu ali, o ultrassom e o laser, né? Chama-se Recupero. Então a gente tem trabalhado bastante com esse equipamento aqui para reduzir essas dores. Temos tido ótimos resultados aí.
Então, a galera que tiver com muita dor aqui na região de São Carlos, pode procurar a gente, que a gente tem um tratamento super legal, super bacana para vocês. Ah, legal. Eu sempre peço para falar sobre esse aparelho porque é um aparelho excelente, né? O pessoal usa bastante e também, gente, a gente vai fazer um curso também aqui em São Paulo. Em breve a gente vai anunciar a data para os profissionais da área da saúde, né? Os fisioterapeutas que se interessam para poder fazer o curso e entender melhor. É um aparelho que une tanto o laser quanto o ultrassom. E o benefício, assim, é enorme, porque são para várias patologias. Para tudo que é tipo de dor, tudo que é tipo de inflamação, ele é ótimo, né? Um ótimo equipamento, é um equipamento que chegou para revolucionar aí. Foi um equipamento desenvolvido aqui pelo pessoal da USP aqui de São Carlos. E aí, são poucas pessoas ainda que conhecem, mas as pessoas que conhecem só têm a falar bem desse equipamento. Então, mais para frente aí, o pessoal aí que quiser saber melhor, aí a gente pode até fazer uma outra live mais para frente, para estar explicando um pouco mais, apresentando também o equipamento para vocês aí. Mas lembrando aí que futuramente a gente vai abrir um curso para estar passando todas as informações desse equipamento, né, e formas de trabalhar dele. Ótimo, ótimo. Tem mais alguma pergunta? Eu sei que, infelizmente, aqui no Instagram, as lives duram apenas 1 hora. Acho triste isso, porque o assunto é gostoso. Nossa, é bom mesmo. Bom, antes da gente, como está chegando, começando a caminhar para o finalzinho, antes de chegar no final, é bom questionar a galera aí que tipo de tema que a gente vai fazer para a próxima live, que a gente tinha bolado aí, o Danilo era artrose, bursite e deixa eu ver aqui que eu não tenho na minha cola. A gente falou sobre pós-Covid também. Pós-Covid também a gente pode falar também. Galera, então escreva aí nos comentários aí qual o próximo tema que a gente vai falar. A gente vai tentar fazer essas lives aí semanalmente para estar auxiliando todo mundo, né? E por favor divulguem a live aí para chegar em pessoas que precisam realmente dessa informação, tá? Lembrando, tá? Não é uma receitinha de bolo, não é uma coisa que todo mundo vai poder fazer, mas é uma forma da gente tentar divulgar mais o conhecimento para as pessoas terem mais informações a respeito. Com certeza. Bom, Dalila, vamos para alguns exercícios, então, que a gente pode estar fazendo aqui de dicas para a turma? Bora lá. Então, que tipo de exercício que a gente pode estar fazendo? Vai falando aí que eu vou arrumar aqui para a gente fazer. Fazer no chão, quer que faça na cadeira primeiro? Bom, vamos começar com um exercício para o nervo ciático. A gente falou tanto dele, né? A gente falou bastante. Lembrando, esse exercício uma prevenção para o nervo ciático, para você não sentir dor, que é a lombociatalgia. Nos momentos de dor, você não alonga, não esquece. Não pode alongar nos momentos de dor, senão você vai sentir mais dor, tá? Eu mandei para você, né, a foto, uma das fotos para nervo ciático. Qual que você vai querer fazer primeiro, Dalila, que eu já faço aqui para a turma? Deixa eu ver aqui. Bom, tem uma aqui legal, que eu gosto bastante, que é um da posição de... O pessoal faz bastante no Pilates, que é o deitado. Esse dá para você fazer o deitado com os braços abertos. Barriga para cima, barriga para baixo? Barriga para cima. Para cima. Pera aí, moçada. Vou dar um jeitinho aqui rapidinho. Deitado. Barriga para cima. Isso, pera aí. Saiu a imagem aqui. Só um minuto. Isso. Você abre bem os braços no tablado. Isso. E aí você junta as pernas. Isso nessa posição mesmo delas dobradas. E você vira só as pernas para o lado direito e conta 5 segundos. Isso, você fica nela por 5 segundos. E depois você vira para o outro lado, só as pernas. Alonga bem o braço no chão. Isso. Gente, dependendo da pessoa, se ela for crocante que nem eu, nesse momento, estrala tudo. É muito bom. E aí, Isso mesmo. Vocês vão sentir um A gente pode fazer. Isso.
Muito bom. Qual é o próximo? Bom, esse é de barriga para baixo. É como se fosse uma posição de gatinho, sabe? Coloca os dois braços de apoio no chão. Isso, Você dá para enxergar. isso. Essa posição é maravilhosa. Esse daí a gente deixa o paciente 30 segundos nessa posição. E depois empina bem o bumbum. Fica mais 30 segundos, empina bem o bumbum. Empina, empina, empina. Isso. Essa é uma das posições. E agora baixa a barriga, baixa a coluna e empina mais o bumbum. Exatamente. E dói, gente. Para quem não está acostumado, sim, vai doer. Mas é um exercício muito bom para a coluna, principalmente para na parte da torácica e lombar. Vamos para outro, Gui? Vamos. Esse é deitado também, de barriga para cima. Uma perna estendida e outra semiflexionada. Isso, pode colocar as mãos no joelho e tentar trazer até mais próximo do queixo. Lembrando que esse exercício você não faz quando você está com dor no nervo ciático. Esse daí é para você prevenir. Esse você permanece com as pernas, tá? Por 30 segundos. Ótimo. Outro exercício, Gui. Junta as duas pernas, elas ficam semiflexionadas, só que ela não encosta no chão. Isso. Abaixa só mais um pouquinho. Abaixa mais um pouco a perna. Isso. Assim. Isso mesmo. Essa você também mantém por 30 segundos. Faz 3 séries de 10 repetições. Melhor. São 3 séries de 10 repetições. Deixa eu ver. Tô tentando passar os menos complexos, tá? Daí, um que eu gosto que o pessoal faz é aquele que a gente faz igual ao japonês. Você entra no calcanhar, você pode sentar aqui para o pessoal ver. E sem tirar o quadril do cima do calcanhar, a gente vai alongando lá na frente. Eu ia falar ele mesmo, ainda bem que você fez. Esse é ótimo, eu gosto muito dele. É super gostoso para vocês. Aham, ele é bem, bem relaxante. O outro que dá para você fazer depois desse é como se você fosse levantar mesmo. Só que, no caso, o bumbum fica para cima e você vai se levantando. É como se você estivesse realmente se levantando do chão. Só que as mãos continuam espalmadas no tablado, o bumbum fica mais para cima e os pés encostam no tablado. Peraí. Não é que feito. É aquele que mesmo ou não? Não, é um outro. Você já vai levantando o joelho. Você realmente vai se levantando. Levanta o joelho. Isso mesmo. Aí você pode tentar colocar as mãos mais para trás. Isso. Permanece nessa posição por 30 segundos. O ideal é ficar
até 1 minuto nela. Mas você começa com 30 segundos. Mais um. Tem um que eu gosto bastante. Você fica com a barriga no chão, fica na ponta dos pés, mas com a barriga no chão, e coloca as mãos no tablado. Sim. Levanta a cervical. Pode encostar assim a palma da mão no chão. Vou tentar te mostrar aqui para você ver. Que falando assim, pera. Vou mostrar. Pera aí. Essa posição aqui, ó, é ótima. Tá. Isso. Nossa, é muito bom. Só tem que flexionar um pouquinho mais o cotovelo. Isso, relaxa um pouquinho mais. Vai um pouquinho mais para trás. Isso. Exatamente. Essa posição você fica de 30 segundos a 1 minuto. Isso mesmo. Acho que já tá bom, né? Sei que você tá cansado. Tá cansado de trabalhar, ainda tá fazendo mais exercício. Nada. Vou só ajeitar aqui. Acho que um que é legal também para a gente fazer com o pessoal, Dalila. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para a turma. Vou jogar mais para trás. É exatamente da cadeira. A gente pode fazer na cadeira, né? O pessoal que fica no tempo sentado. Vamos ver se vai mexer mais para trás. Então, sentado, geralmente o pessoal diria que a gente tem aquela força de cruzar, né? Uma ou outra. E esse aqui é justamente para a gente destravar um pouquinho do glúteo, né? Então, o que a gente tenta fazer? Tenta jogar o tronco na direção da sua perna. Então, vai descendo. Aqui eu já estou sentindo bastante alongar. Para aqui, segura. Ou quem conseguir descer, desce e segura. 30 segundinhos do lado. Troca a perna. 30 segundinhos do outro. É um momento super legal, super gostoso. Que aí o pessoal que trabalha muito no escritório aí vai conseguir fazer tão bem. Com certeza. Tem vários alongamentos que dá para a gente fazer. Eu gosto muito de começar, antes de fazer exercícios com os idosos, eu gosto de dar uma alongada antes ou no final. Né? Tem profissional que gosta de fazer o alongamento no final, eu gosto de fazer no início. E dá super certo com os pacientes. Tem vários alongamentos para cervical também. Esse alongamento também é muito bom. Alongar toda a parte lateralzinha aqui no pescoço. Sim, para o pessoal que fica muito tempo digitando. É muito bom, você joga o outro braço lá em direção ao chão mesmo. Empurra bastante ele para você conseguir alongar. Você sente essa parte aqui, ó, que está repuxando. E aí faz o outro lado. Quanto tempo que eu fico? O alongamento eu faço 1 minuto. Certo? É de 1 a 2 minutos. Para alongar bem. Não adianta alongar e você ficar aqui, assim. Você tem que jogar o outro braço em direção ao chão. Tem esse aqui também. Esse muito exercício de jogo sentado aqui, mas, nossa, relaxa muito. Faço assim. E o pessoal que trabalha muito tempo em computador, né? Como a cabeça geralmente olha para baixo, essa parte do pescoço fica bem encurtada. A gente sente. E aí, aproveitando que você está falando de alongamento, Daniela, você falou de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, enfim. Quantas vezes eu posso fazer esse alongamento por dia? Eu posso fazer todo dia isso? Não. Bom, eu falo como físio, a gente sempre aprendeu a fazer um alongamento, principalmente quando a gente está em momentos de crise, a gente não alonga. Quando a gente está bem, a gente faz de 3 a 4 vezes por semana.
uma vez ao dia. Uma vez ao dia. Como que vocês agem aí na clínica? Vocês fazem assim também? A clínica a gente toma uma medida um pouquinho diferente. O alongamento, desde que não cause dor, que não cause incômodo, a gente pode fazer o dia todo, né? Mas como o pessoal trabalha muito, a gente pede para o pessoal fazer 3 vezes por dia, só que a gente faz, por que a gente pede fazer 3 vezes por dia? Porque a gente pede para o pessoal fazer menos tempo. Então, o pessoal fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Não, de manhã, você não vai ter 2 minutos? 2 minutos, 30 segundos, tal. Fez, beleza. Na hora do almoço faz mais um pouquinho e no finalzinho da tarde faz mais um pouquinho. Você não gastou nem 10 minutos, você fez todos os alongamentos. Então a gente pede para fazer dessa forma aqui todos os dias, então. Principalmente somente nessa fase de não dor, né? Da fase não aguda da dor. Sim, a gente chega a fazer sempre de 3 a 4 vezes na semana, só que a gente chega até os 2 minutos, né? E assim, nos primeiros dias sempre acaba doendo um pouquinho mais, mas depois a gente já começa a sentir muito melhor, já não começa a sentir mais tanta dor e vai acostumando, assim como exercício físico, né? Os primeiros dias, assim, é terrível, mas depois ele vai melhorando até que você se acostuma. Por que que nos primeiros dias, nas primeiras 48 horas, é liberado o ácido lático e isso faz com que gere dor, né? E é comum, é normal, acontece com todo mundo. Mas depois a gente já se acostuma e já não está sentindo mais. Tem vários alongados também. Para falar, né, Valéria, é que assim, como a gente está falando, né, não é uma receita de bolo, né? Não é o jeito da Valéria é o certo e o jeito do Guilherme é errado. Ou o contrário, o jeito do Guilherme é o certo e o jeito do Valéria é errado. São metodologias diferentes que vai caber para cada paciente. Tem paciente que vai responder super bem nesse tipo de método que eu passei e vai ter gente que vai responder super bem no jeito que o método que a Valéria falou. Tá? Não é receita de bolo. Que serve para um não necessariamente vai servir para o outro. Tá? Com certeza. Até porque os pacientes que a gente atende vários tipos de pacientes, né? Então, eu vou adequar, não quer dizer que a receita de bolo vai ser todo paciente que eu vou atender, que eu vou passar um alongamento de 2 minutos. Não. Eu vou ver de acordo com que é a minha avaliação, né? Com a minha avaliação. Com certeza. É o que a gente está falando, não é receita de bolo, tá mostrando. Então a gente está dando algumas dicas aí para a gente ajudar o pessoal que não está nessa fase aguda da dor, para estar diminuindo ou tentando não chegar nessa fase de dor, tá? Ok. Vamos para as perguntas então, né? Perguntas. Bom, o chat eu já fiz, já li todas. Daqui do meu, deixa eu ver. Uma que é legal. Perguntaram no negócio de disco. Vamos falar bem rapidinho, bem por cima, porque o nosso tempo já está quase terminando. A hérnia de disco, mas fala sobre o que exatamente? Por que dá dor, né? A dor da hérnia de disco por que tem tanta dor a hérnia? Então, depende. Tem pessoas que têm hérnia de disco e nem todo mundo vai sentir dor, né? Tem pessoas que, né, não é comum todo mundo sentir dor? Não, tem pessoas que não vão sentir nada. Às vezes a pessoa sente porque tem algum pensamento, tá pegando algum nervo ali, mas não é todo mundo que vai ter. Eu mesmo tenho hérnia de disco, sinto dor? Não, não sinto. Depende muito. A pessoa ela pega peso, o que ela faz, né? Como que é? Ela está sendo sedentária, ela engravidou, teve uma mulher. Porque o hérnia de disco é uma coisa que a pessoa vai ter pro resto da vida dela. Né? Então, se ela não cuidar disso, a dor vai vir realmente. Com certeza. Em qualquer momento da nossa vida, infelizmente, vai aparecer. E são vários fatores. Né? Como eu falei para vocês, tem os fatores posturais, tem inúmeros fatores que a pessoa pode ter hérnia de disco. Né? Até o trabalho dela mesmo pode ocasionar alguma patologia. Então, o certo é a gente resolver isso quanto antes. Como? Prevenindo. Prevenção. Né? Então, a gente tem que a pergunta que eu vou fazer para você rapidinho aí a gente só pode ter uma hérnia de disco? Não, a gente tem pessoas que têm vários, a minha mãe, coitada,
tem inúmeras, infelizmente, né? As pessoas, é raro ter só uma hérnia, às vezes a pessoa tem umas 5, né? Tem extrusão, tem um monte de coisa, tem os famosos bicos de papagaio, tem tanta coisa, né? E infelizmente, essas a gente sabe que gera muita dor também, acaba ocasionando pensamento de nervo. Às vezes acaba o líquido que absorve, que é onde tem um disco que absorve todo o impacto da coluna, também gera muita dor, é como se uma vértebra estivesse encostando, batendo em outra vértebra, né? Isso acaba ocasionando desidratação do disco intervertebral. E, gente, a patologia, as patologias são inúmeras. E se eu fosse falar aqui sobre tudo o que acontece relacionado à coluna, a gente ia passar muito tempo. Infelizmente, a nossa live é curta, mas o assunto não morre, gente, porque eu não sou especialista em coluna, tá? Só a gente deu umas pinceladas aqui a respeito, e assim, o assunto ele se estende, vai assim, muito além daquilo que a gente imagina. E como eu falei, tem pessoas que sentem dores na coluna, mas às vezes o problema não é apenas a coluna, alguma vértebra, alguma coisa tem que ser avaliado, e às vezes o problema tá lá no pé. Entendeu? Então a gente tem que avaliar bastante para saber o que está ocasionando a dor e se realmente é coluna ou não. Com certeza. Bom, Lorena, vamos terminando então a nossa live aqui. Primeiramente, eu queria agradecer a sua disponibilidade, de estar vindo aqui, de estar esclarecendo para a turma aí esses problemas em relação à coluna. Vou pedir para o pessoal aí que for ver a live mais para frente aí também, escreva nos comentários aí o que vocês acharam, o que vocês têm de dúvida ainda. Quem sabe mais para frente a gente retoma esse assunto. Com certeza, ainda ficaram várias patologias pendentes, vários assuntos pendentes a respeito, infelizmente, mas terão próximas oportunidades, assim espero. Gui, muito obrigado pelo convite, Clínica Iluminari, e vocês que estão assistindo, se quiserem conhecer um pouquinho mais a respeito desse mundo aí da fibromialgia, entrem no meu blog, tá? Podem me seguir lá à vontade, se quiser perguntar alguma coisa também podem perguntar. Eu estou sempre à disposição para conversar. Então tá certo. Então, moçadinha, muito obrigado por quem ficou aqui na nossa live. Um agradecimento especial para a Dalila, que veio aqui também. E se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui novamente com um novo tema. Tá bom? Muito obrigado. A live vai ficar salva, né? Vai ficar salva, com certeza, aqui. Tanto no meu perfil quanto no perfil da Dalila também. Tá bom? Então, qual que é o seu arroba, Dalila? Oi? O seu arroba aí do Instagram? É o arroba blog de uma jovem fibromialgica. Segue lá, turminha. Muito bom, cheio de informações, hein? Obrigada, Moçada, gente. boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gui. Até mais. Até.